Olha nós aqui mais uma vez no podcast da Influência Cristã, um podcast que você já conhece, Carralcast. Estou aqui mais uma vez juntamente com meu parceiro Felipe Romero. Hoje nosso 8º episódio, né, Fê? 8º episódio. E aí, como tá a sensação? Cada vez mais feliz, né, de estar participando desse projeto que Deus colocou no nosso coração. É uma alegria tamanha, porque eu sou o cara da tecnologia, mas não sou tanto da comunicação, né? Estou sendo desafiado, agora eu sou da comunicação. Então, é muito gratificante e também tem sido edificante para nós, né? Participar e conhecer histórias e pessoas que talvez a gente não tenha o contato assim diário, né? E ter esse contato aqui no programa tem surtido muitos aprendizados, né? Muita edificação para mim como pai, como filho, como servo, para nós, para a igreja de maneira geral. Assim. Sim. Esse é o nosso intuito aqui no Carralcast. E aí, vamos aproveitar e falar para a galera seguir, né? Certo. Sigam as nossas redes sociais, Carralcast no Instagram, no YouTube aqui, ó, já aproveita, ativa o sininho, inscreva-se no canal se você não está inscrito, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e para que também Deus seja glorificado através das entrevistas, das conversas que nós temos aqui. Então, curte aí, entra no nosso Instagram depois de assistir aqui e compartilhe o nosso Instagram também. Nós estamos presentes também no Spotify, então para você que tem mais familiaridade com o Spotify, acessa lá Carralcast também, os nossos episódios estão todas as quartas-feiras às 19 horas e tem sido uma bênção. Todas as plataformas, em breve nós teremos também Amazon Music, Apple Music, em breve nós estaremos também nessas plataformas. Gostei disso, hein? Exato. Eu disse alguns episódios atrás, só Deus é onipresente, mas o Carralcast está se posicionando em várias tecnologias, em várias plataformas, né? Glória a Deus por isso, né? Que bacana, você que nos assiste, né, nessa noite, nesse episódio, é mais uma vez uma alegria poder ter você como nossa audiência aqui e poder de alguma forma te inspirar a você ser relevante aonde você está, na sua área de atuação, seja aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. A ideia do Carral é te inspirar. E nessa noite, Felipe, antes da gente apresentar, nós trouxemos uma pessoa de peso pesado aqui de Santos, hein? Peso pesado aqui de Santos, pastor, nosso amigo, a gente já vai apresentar ele. Mas, Felipe, antes você tem um recado aí Tem um recado da WeLove, o nosso primeiro parceiro, né? Já apresentamos no episódio anterior. Então, para você que tem uma pilha de roupa na sua casa e não aguenta mais ver tanta roupa suja assim, procura a WeLove. A WeLove fica ali na rua 11 de junho, em São Vicente, número 96, na loja 5. Roupa suja não se lava em casa, você lava na WeLove. Então, procure lá a Dona Carmen, a Aline, eu tenho certeza que elas vão atender vocês da melhor maneira possível. E se você falar que assistiu aqui no nosso programa, no Carralcast, você vai ter um desconto especial. Então vai lá na WeLove, 11 de junho, 96, loja 5. Maravilha, gostei dessa frase aí, hein? Roupa suja não se lava em casa. Nesse caso, não se lava em casa. E nesse caso, se tratando de roupa suja, não se lava em casa. Maravilha. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vai rodar a vinheta e a gente já volta aqui com o nosso convidado dessa noite. Estamos de volta, como disse no bloco anterior, hoje peso pesado aqui com a gente no Carralcast. Está com a gente aqui, Felipe, o nosso pastor amigo, pastor Sérgio, ele que é presidente do Conselho de Pastores de Santos. É uma honra, pastor, recebê-lo aqui no nosso Carral. Uma honra mesmo de verdade. Estamos alegres de tê-lo aqui, ter aceitado o convite de estar nesse momento com a gente para compartilhar histórias, né, histórias que edificam e tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, através da sua vida, como pastor, como pai, como homem e também como presidente do Conselho de Santos. Seja bem-vindo, fique à vontade para se apresentar melhor à nossa audiência. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Alan, obrigado, meu irmão. É um prazer, é tudo meu, né? Aliás, eu fui o convidado, então eu que sou grato pelo convite, me sinto honrado. Quando você fala para uma pessoa de peso, eu estou me sentindo um pouco mais pesado, né? Porque na realidade tem grandes irmãos ao nosso redor que eu acho que eu ainda estou naquele patamar lá, mais lá embaixo, né?
mas a gente fica muito feliz de poder estar com vocês. Obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui no Carral e compartilhar, né, das coisas do reino, que é aquilo que nós respiramos e que amamos servir, né? Eu me sinto muito feliz de estar essa noite com vocês. Obrigado mesmo. Tenho certeza que será uma noite especial, que a gente vai conversar bastante coisa. Amém. E vamos ver no que vai dar, né? Eu tenho certeza que vai sair alguns frutos que vão glorificar o nome do nosso Deus, nosso bondoso e maravilhoso Deus. Sem dúvida. Amém, amém. Fala aí, Felipe. Então, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? E já vi que tem conteúdo, bastante conteúdo, né? Mas pra gente começar, pastor, conta um pouquinho do início da sua trajetória. Você estava contando ali que de criança já... Sim, eu estava contando pro Diego, pro Felipe e Alan, que ele estava falando assim, não, pastor, eu tô há 10 anos na igreja e tal, eu tô trabalhando aqui. Eu falei assim, pois é, amém, irmão, que bênção, glória a Deus, Eu tô 50, desde os meus 6 anos, 50 anos da minha igreja. Comecei como garoto na Igreja Evangélica Monte Sião. Meu pastor era o pastor Osias Pereira Alves, missionário da igreja, foi por muitos anos missionário da Igreja Presbiteriana no sertão de Minas, no sertão da Bahia. Veio a convite de um grupo de irmãos para Santos para conduzir esses 22 irmãos, e surgiu a nossa igreja, e nós hoje tivemos o prazer de ser alcançados. Minha mãe começou na jornada com Cristo, e eu automaticamente com 6 anos acompanhei minha mãe, e até hoje estou lá na minha igreja. Hoje eu fui uma criança na minha igreja, no meu ministério, participei, e hoje eu sou pastor da igreja onde eu comecei, a primeira igreja que eu participei. Amém. Na minha vida, né? Então, eu hoje, como pastor do Conselho de Pastores, eu tenho o prazer de estar em todas as igrejas. Eu me sinto bem em todas as igrejas, eu sinto a presença de Deus em todos os lugares que adoram o nosso Deus, mas eu tenho o meu lugar, aquele lugar que Deus me colocou, e que eu tenho um prazer também muito grande de poder servir os irmãos, o meu ministério, a igreja da qual eu pertenço. Meu pastor, presidente, é o pastor José Nelson da Cruz. Ele hoje está dirigindo a nossa igreja, ele está na nossa igreja lá na Praia Grande, lá no Jardim Samambaia, e eu fico aqui na congregação de Santos. Sou vice-presidente também do ministério da qual pertenço, a Igreja Evangélica Monte Sião. E vê só, né, cara, comecei como uma criança. E agora também fazendo parte do Conselho de Pastores desde 2007. Parece que esse negócio de ficar no mesmo lugar é uma coisa que está muito comum na minha vida, né, rapaz? Há um padrão aí, né? Existe um padrão aí. Opa! O Conselho de Pastores de Santos, de uma forma assim, o primeiro Conselho de Pastores da cidade de Santos, ele é um dos primeiros do Brasil. Me falha a memória agora, mas eu acredito que foi final da década de 80 ou foi início da de 90. Eu estou mais para 80, né? Pastor João Campos, que foi das pessoas que fizeram parte desse início do Conselho de Pastores, e o Conselho de Pastores da cidade de Santos, ele passou por algumas fases e se tornou metropolitano, numa época onde só existia esse conselho. Então todas as cidades se reuniam e eram representados regional. Aqui, pastor Natalino foi por muitos anos presidente, e outros pastores aqui da cidade. Mas com o tempo foi surgindo conselhos em cada cidade, né? Foram se organizando os conselhos, e aí se organizou também um conselho na cidade de Santos. Ficou tendo o conselho metropolitano, mas também o Conselho de Pastores da cidade de Santos. Foi aí que eu comecei a participar do Conselho de Pastores de Santos em 2007, que eu fui convidado para ser secretário, e desde então nunca saí da diretoria. Fui secretário, fui presidente, fui vice-presidente, fui presidente e agora novamente presidente. Que bacana, né? O pastor estava falando, né, Felipe, sobre ter entrado na igreja
aos 6 anos, mas a gente pode considerar que é nascido, né? 6 anos de idade. Isso então, é verdade. toda a formação, né, passou também por esse processo de estar e fazer parte da igreja. Eu tive uma excelente formação, formação cristã, graças a Deus. Os meus pastores, os meus professores, quando criança, quando adolescente, quando jovem, eu fui abençoado, Alan, pelas pessoas que Deus colocou sobre a minha vida. Amém. Meu pastor, fundador, os pastores que foram presidentes da minha igreja, meu pastor José Nielson, os pastores que fizeram parte da minha história, né, de crescimento. Fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, hoje eu sou pastor. Então eu fui muito abençoado, eu confesso a vocês que houve uma graça de Deus sobre mim, e foi na Monte Sião que eu conheci minha esposa. Nos conhecemos também pequenos, né? Então crescemos juntos na nossa igreja. Sim. Eu tinha 6, minha esposa tinha 3. E lá quando eu estava com meus 19, 20 anos, eu comecei a olhar para minha esposa com outros olhos e vi a mulher que Deus separou para minha vida. Até hoje estamos juntos. Completamos o ano passado 30 anos de casados. Glória a Deus. Muito bom. E 35 anos entre namoro, noivado e casamento. Chegarei lá. Exatamente, também. Tu vai chegar. Também. Estamos trabalhando nisso. Casamento é uma construção, né? Exato. A gente acredita que casamento é uma construção diária e só até aqui, Felipe, já dá para saber que quem está ali nos assistindo já está sendo inspirado, né? Aos 6 anos na igreja, aí passou por todo o processo de formação, seja como pessoa, também como obreiro, e hoje é pastor, mas como o processo molda as pessoas, sim, né? sim. Então, Verdade. até aqui, só até aqui essa história já dá para saber que a nossa audiência já foi inspirada até aqui. Então, Né? Então, esse é o grande objetivo do Carral, fazer com que as pessoas sejam inspiradas por histórias contadas aqui, e que a partir dessas histórias, elas se posicionem ou voem mais alto. Sim. Né? Já estão posicionadas, né? Isso é o bacana. Pastor, ao longo desse tempo todo na igreja, né? Já são 50 anos, né? O senhor deve ter visto muitas mudanças ao longo do tempo, e eu sei que o pastor é muito conectado e muito contextualizado com os dias atuais. Sim. Sobre tecnologia, sobre a igreja. Ele já me passou uma organização... E você não sabia. Que eu não conhecia. Pois é, você tem que andar junto com a gente. Conselho de Pastores de Santos e ele é cultura. E ele é o cara da tecnologia, viu, pastor? Então, ele é o cara da tecnologia. Aí ele comentou da Christian Vision, que aborda a tecnologia. Olha aí. Por que eu não conhecia esses caras antes? Não deve, você tem a Plug também. Olha. O pastor totalmente... A Plug é uma organização também cristã, que tem como os idealizadores pessoas muito queridas, né? O Kiyoshi e o Aníbal, e eles são missionários digitais. Será que eles vêm aqui? Se você chamar, claro que eles vêm. Pronto, já deixa o convite aqui. Vou chamar então. Você vai fazer a ponte aí. Será um prazer fazer a ponte. O meu chamado é fazer pontes. Olha aí. Construtor de pontes. Exatamente. Já pega essa chave. Entre o homem e Deus e entre os homens e os homens. Entre os homens e os homens, entre muito bom. A igreja e isso aí. De qualquer coisa que vai fazer com que ela frutifique. É uma missão, né? É uma missão. Na verdade, essa é uma missão. Mas ao longo desse tempo na igreja, participando, o senhor deve ter visto muitas fases da igreja, né? Muitas transformações, muitas mudanças. Você poderia pontuar algumas, assim, ao longo desse... Talvez não consiga falar todas, mas algumas ali que foram mais impactantes para a gente chegar nos dias atuais? Sim. E talvez, Alan, Felipe, talvez eu não consiga expor aqui de uma forma geral. Até porque eu estava falando hoje com o bispo Júlio Vertulo, nós tivemos uma conversa maravilhosa, e foi mais ou menos 1h30 de um bate-papo muito construtivo, e ele estava falando uma coisa interessante, que ele comentou conosco que existe uma geração, uma formação de pastores da década de 70 que tiveram muitas dificuldades para mudar, para fazer transições, né? Sim. E é verdade. Eu sou um caso, né? Eu fui formado nesse período de 70 a 80, né, 70, 80, essas décadas, e dentro de um contexto amplo de igreja, eu não vou poder, talvez, trazer uma informação
mais apurada. Mas eu posso falar de experiência, da minha experiência, da igreja que eu pertenci. Então, dentro desse contexto, eu vi muitas mudanças, sim, dentro desse contexto da minha igreja, com relação a condutas, costumes, né, que foi uma grande barreira e um grande desafio a ser vencido. Sim. Formas, tradições, né? Então, liturgias, tudo isso está dentro. Mas, no meu caso, eu posso falar que eu não consegui perceber justamente por causa dessa formação que nós éramos muito, talvez vivendo dentro daquele mundo que nós fomos criados. Então, não tinha muito contatos. Não existia internet. Não existia. Não existia essa comunicação tão rápida, essa informação que vem em segundos, que você quer saber alguma coisa, você digitou e já tem na hora essa informação. Então foi um período de lentidão, talvez. Né? E no meu caso, a gente acabou vamos dizer assim, entre aspas, embora tivéssemos comunhão com outros ministérios, com outras denominações, não havia um aprofundamento, talvez, de costumes, de doutrinas. Havia, sim, meu irmão, paz do Senhor, irmão, vamos cantar junto, vamos louvar junto. Tinha muito isso, essa parceria das igrejas juntas. Né? Eu vou levar o meu grupo lá na igreja do Alan. O Alan vai trazer o grupo. Era muito comum isso. Era só isso também. Era muita coisa. Você falou um ponto importante aí. Exatamente. Era muito isso, mas também era só isso. Era só isso. Tinha comunhão. Sim. Né? Tínhamos o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Louvado seja Deus por isso. Mas não tinha, às vezes, afinidades e talvez uma troca mais profunda. Uma troca mais profunda de experiências. Uma coisa que hoje está muito à vista. Então, hoje, nós temos acessos a denominações, a ministérios, a parceiros, a amigos, pastores, de uma forma muito mais clara, muito mais perceptível. Poxa, que legal, olha só como isso é bom, nunca pensei dessa forma, nunca agi dessa forma, vou mudar. E as mudanças foram acontecendo. Isso foi acontecendo, acho que principalmente no advento aí da internet, com a evolução da tecnologia. Mas fato é que houve uma mudança, né? Aquela mudança, principalmente dentro dos contextos de costumes, né? Sim. E acho que foram crescendo à medida dos anos, num período muito lento, mas agora está muito dinâmico. Sim, muito dinâmico. Nos últimos anos, principalmente desse boom tecnológico, aí as coisas são muito mais dinâmicas. Nós estávamos até conversando um pouco a respeito disso, que por um tempo a igreja se manteve fechada, né? Exatamente. Não abria o leque a participar das áreas de influência. A nossa formação era muito fechada. Exato. A igreja para dentro mesmo. Exatamente. Sim, quando na verdade precisa ser o contrário, né? A igreja, um dos termos que eu gosto, que a eclésia significa chamados para fora. Então, nós não somos, não participamos de um culto ou de algo, né, de uma adoração, de um momento ali no domingo só para ter aquele momento, mas justamente para influenciar a nossa vida cotidiana, né, a nossa profissão. E por muito tempo o pastor até comentou que a igreja ficou um pouco fechada. Isso, o pastor acredita que atrapalhou, de certa forma, um pouco o evangelho de ser ainda mais expandido, mesmo sem a tecnologia, né? Eu acredito que sim, né? Porque nós acabamos ficando muito resistente a mudanças que são necessárias. Dentro de contextos, né? Dentro do contexto dos tempos, né? Sim. As pessoas mudam, né? Então, hoje, as abordagens, elas também mudam. A maneira de pensar das pessoas também mudam. Então, tem que ter mudanças dentro das nossas abordagens, não é verdade? E se nós resistirmos, é aquele negócio. Talvez eu possa trazer essa explicação de uma forma bem simples. Havia igrejas que não gostavam, por exemplo, de bateria, que não gostavam de guitarra. Era o órgão.
e ficaram muito resistentes. Não mudaram. Não estou falando mal de quem usa. Não é o caso. Mas houve muita resistência a muitas coisas que acabaram trazendo perdas, né? Ou por pessoas desistirem, né? Ou, de uma certa forma, dentro de igrejas, pessoas que migraram para outras que eram muito mais, vamos dizer assim, tinham uma percepção mais ampliada, né? Então, eu acho sim que teve. Acho que teve perdas. O crescimento talvez se tornou um pouco mais lento. Sim. Era uma outra forma, era um outro tempo, né? E resistir não é muito bom, né? Acho que é o pastor Carlito Paz. Ele fala de liderança, e ele fala de alguns tipos de liderança. Aqueles que são resistentes, eu talvez não consiga me lembrar de todos, mas líderes que são resistentes, aqueles que não querem mudar, né? Líderes que às vezes são eles até respondem, mas já passou o tempo, demorou muito para responder, sabe? Então, quando vai responder aquilo que a resposta que ele está dando já não é mais atual, já é antiga. Né? Ele costuma, eu lembro que uma vez ele falou assim, às vezes a gente perde o trem, perde a estação, né? Sim. E aí acaba atrasando um pouco. Ele fala de líderes que são responsivos, que respondem. Bom, né? Mas ele fala que o ideal é ser redentor. É aquele que está à frente das mudanças e até às vezes à frente do tempo. Ele determina as mudanças. À frente do tempo. Exatamente. O cara que é visionário. É visionário. Ele já visionou. Ele consegue ver lá na frente mudanças que são necessárias. Então, isso é muito legal. Sim, e existem essas pessoas com esse perfil de visionário. Eles conseguem enxergar aquilo que ninguém ainda viu, se antecipar e aí estabelecer um novo... Ser um líder que é responsivo, que dá resposta na hora que precisa, beleza. Sim. É bom. Sim. Mas ser redentor é melhor. E é tão importante lembrar e frisar que quando a gente fala de mudança, não se trata de uma mudança de princípio, porque o princípio se mantém. A Bíblia é o nosso manual de fé, o nosso manual de vida. Ela não é imutável, né, inerrante, infalível. Então, não se trata de querer mudar questões de princípios. Sim, de contextualizar a igreja para que ela seja ainda mais relevante naquilo que ela se propõe a fazer, que é expandir o reino, né, levar o evangelho a toda criatura. E esse é o ponto, na verdade, esse é o ponto mesmo, né, de ela expandir, né, ser relevante e ainda mais impactante aonde ela está. Exato. Sim. Né? E acho que é uma coisa tão, como é que eu posso falar, é tão importante para os nossos tempos, porque hoje nós vivemos numa época em que as mudanças são muito rápidas, na verdade. E você tem que ter essa percepção antes que seja tarde demais. Pastor Josué Campanhã, ele, numa vez que ele, não sei, Alan, se você pôde estar no dia que ele esteve no nosso Café Conselho de Pastores, da Almir Santos, eu não estive. Ele falou em São Vicente, comprei o livro. Ele falou algo que foi muito legal. Ele estava compartilhando, foi logo depois da pandemia, ele falou algo que para os pastores que estavam naquele dia foi redentor. Foi redentor. Porque ele falou assim, que a pandemia veio para revelar a igreja como nós estávamos. E ele falou assim, olha, existem algumas igrejas que vão ter que fazer pequenos ajustes. Algumas vão ter que se reinventar. Nunca me esqueça a fala dele. E outras vão ter que dar um restart. Sim. Começar do zero, né? E isso é importante, essa percepção bem contextualizada do tempo que nós estamos vivendo para que nós não possamos perder oportunidades
não possamos perder tempo. Não dá mais para perder tempo. Não dá. Exato. Não dá. Então, o pastor, o líder, a igreja, ela tem que ter essa percepção das mudanças, né? Não mudanças da palavra. A palavra não precisa mudar, não precisa ser atualizada, mas a igreja, com as suas ações, tem que ter uma percepção muito mais... A igreja precisa conversar com o público atual, né? Sim. Exatamente. Aí a gente pode falar sobre a linguagem, a abordagem, como o senhor falou, a maneira de se comunicar, quais os meios de se comunicar. E é claro que a gente não despreza, porque até os dias que nós chegamos, outras pessoas construíram um caminho para que nós pudéssemos estar aqui. Exato. Mas hoje é mais fácil. Eu acabei de mandar aqui, pastor, enquanto estava chegando no estúdio, Sim. Eu mandei uma mensagem para umas 300 pessoas de uma vez só. Assim, no tempo que eu estava vindo no trajeto, eu criei uma lista de transmissão e eu disparei uma mensagem para 300 pessoas de uma vez só. De uma vez ferramenta poderosa. Uma ferramenta poderosa. Exatamente. Então são essas coisas que a gente traz aqui para a conversa. A igreja mais do passado, ela tinha um outro meio de comunicação, uma outra maneira de se comunicar, uma outra maneira de abordar e outros meios para atingir os objetivos. Hoje não. Agora, qualquer igreja que vai impactar mais no sentido de comunicar com mais velocidade, com mais eficácia, aquela que está usando a tecnologia de hoje ou aquela que vai tentar mandar um panfleto ou uma carta para essas mesmas 300 pessoas? Exatamente. Posso fazer uma ratificação? Claro. Eu falei do pastor Carlito, dessa percepção da liderança, e a gente vai conseguir até perceber porque às vezes as dificuldades, né? Sim. Eu falei só do responsivo e redentora. Mas tem outro. Então são 5. Pode falar. A primeira, retroativa. Líderes retroativos. Sim. O cara tá lá atrás. Vive do passado, tá olhando para trás. E tá querendo usar coisas que já foram usadas, que foram excelentes. Sim. Para aquele tempo, né? Aquele tempo, aquele momento. Mas eles estão presos naquilo que está lá atrás. Líderes resistentes, aqueles que não querem mudanças. E líderes reativos. O reativo é aquele que reage, mas já passou. Passou o tempo. Era a palavra certa, eu estava querendo me lembrar e eu não consegui. O reativo, ele reage. Mas quando ele reage, já era. Já passou o tempo. Daí ele já vem com alguma coisa que já foi passado. Já é passado no momento. Os responsivos, ele tem a resposta para o momento. Ele consegue responder às mudanças no momento exato. Agora, o melhor é ser o redentor, que é aquele que antecipa, né? Aquele que consegue perceber. E isso é legal. E é uma tarefa difícil. Sim. Sim. E é uma tarefa difícil, principalmente para os pastores, para a liderança, né? Porque você tem que concentrar, tem que estar bem linkado na igreja, olhando tudo que está em volta, o panorama, né? Conectados, pessoas participando de super. Isso, Deus usa pessoas. Exato. Deus usa pessoas para nos dar as ferramentas. Deus vai sempre usar alguém para nos dar alguma coisa. Ele pode nos dar. Ele pode falar quando a gente estiver sonhando, ele pode falar de alguma maneira especial, sobrenatural. Sim, é fato e acontece, mas na maioria das vezes Deus vai usar outra pessoa. Sim. Não tem como negar. Né? Vai ser alguém que vai estar fazendo alguma coisa que vai te dar uma ferramenta que vai ser, uau, caramba. Às vezes nós esperamos algo sobrenatural, mas a resposta está ali na nossa frente. Às vezes, o poço de água, a gente está que nem Agar, no deserto morrendo de sede, e o poço de água está do lado, né? Então, às vezes, a gente tem ferramentas, tem experiências que podem ser úteis, mas a gente não sabe. E nós não sabemos porque eu não conheço o Alan. Porque eu não conheço o Felipe. Porque eu não estou interagindo com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, o mesmo sonho, a mesma lição. Acho que isso é importante demais. No mundo corporativo, se fala que o networking, você pode avançar anos e anos.
E só de conversar aqui 5 minutos antes da gente começar, eu já avancei uns 3 anos aqui. De agenda para de plataformas e de conexões que a gente pode fazer. E é bem isso, né? Bem isso. Na verdade, isso fala sobre o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus relacional. Né? Ele sempre se relaciona. Não podemos esquecer, né, Alan? É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Né? O Paulo planta, o Apolo rega e Deus dá o crescimento. Exato. Exatamente isso. Mas eu estava falando nesse ponto aí sobre essas conexões, da importância. Eu acredito muito nisso também. O Felipe sabe disso. Nós falamos muito sobre isso. Né? Amigos fazem o que amigos fazem, amigos ajudam amigos influenciam outros amigos. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa convicção, o senhor estava tocando no ponto que ao mesmo tempo faz uma denúncia. Eu não quero polemizar, mas faz uma denúncia, porque então só é possível a gente ter a percepção mais ampla do que está acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, que a igreja precisa entender, se posicionar e absorver no sentido de coisas que vão ajudar na missão da própria igreja. E só é possível viver aqueles que estão abertos e interagem dentro de um grupo. Porque aí uma opinião minha, e aí vocês com vontade também para falar, pessoa que se mantém isolado, que não participa, que não deseja, que não quer fazer parte de um grupo, que não se conecta, que não vai num café, que não troca, que não partilha, essa pessoa vai ter muita dificuldade de sair do estado que ela está. Assim. De romper, né? Eu acredito que sim, né? Eu gosto de ter amigos, porque eu posso cair, né? Eu preciso de alguém que possa me levantar, eu preciso de alguém que possa me ajudar, né? Um ao outro ajudou. Se eu tiver só quem vai me ajudar, ferro com ferro, não é ferro com ferro que se afia. Então você pode ser essa ferramenta de Deus que vai me melhorar, né? Sim. Eu posso ser essa ferramenta de Deus que vai melhorar a sua vida. Eu gosto muito de citar o caso da viúva e da multiplicação do azeite. Se aquela mulher não tivesse bons vizinhos e tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, será que ela teria vasos o suficiente para encher tantos azeites, tantos vasos de azeite que pudesse pagar suas dívidas e viver do resto? Meu Deus do céu. Pai do céu, isso é poderoso. Cara, forte. Se ela não tivesse muitos amigos, eu não empresto coisa para qualquer um, não. Sim. Né? Depende, não te conheço. Não, eu penso que um vaso naquela época não era uma coisa, não, era um palito de dente, não era um guardanapo. Era um instrumento, não era barato. Não era barato. Não é? Então, aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento, ela tinha um bom network. Ela tinha uma lista de contatos muito boa, muito grande. Então, ela pôde pedir vasos para muitas pessoas e Deus fez um milagre na vida dela através desse contato, através de pessoas. Eu gosto de ter, eu alimento as minhas amizades. É claro que se você se abre para conhecer, tem todo um cuidado. Sim. Por quê? Você pode conhecer pessoas boas, homens e mulheres de Deus, pessoas que vão realmente alavancar a sua vida, vão te jogar para cima, mas você pode também ter pessoas que vão te jogar no inferno, né? Na verdade? Não, mas nesse sentido, é claro que tem somente cuidados, né? Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você senta na mesa. Sim. Né? Não vai sentar com qualquer um, não vai sentar com os malfeitores, né? Não vai sentar com qualquer um. Agora, eu gosto de ter amizades. Eu alimento as minhas amizades. Eu quero ser bom. Eu quero ser bênção para você, Alan. Eu quero ser bênção para você, Felipe. Amém. Eu sei que amanhã ou depois, num dia, se vocês não me abençoarem, não tem problema. O meu papel é ser bênção. Agora, pode ser que vocês sejam uma bênção para mim também. Sim. E veja só, meu filho é maravilhoso. Eu amo meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tá? Nicolas e Gabriel. Minha esposa é Miriam Alves, minha amada esposa. Outro dia, meu filho me ligou, Felipe. E ele me ligou perguntando assim: pai, o senhor apertou a mão do Bolsonaro? Eu falei assim: apertei, filho.
nós tivemos em 2022, sim, a convite do pastor Edson Rebostini, vários presidentes de conselhos, 20 e poucos presidentes do conselho do estado de São Paulo, fomos a Brasília, tivemos um momento com o presidente, oramos por ele e apertamos a mão do presidente, né, claro. Daí eu falei assim, mas por que tu tá perguntando isso? Daí ele falou assim, o senhor está a um aperto de mão do homem mais rico do mundo. E ele tem uma teoria. Tem, diz que a teoria eu já ouvi dos 8 apertos de mão. 8 apertos de mão. Eu falei assim, deixa eu fazer a conta. Né? Quantas mãos eu apertei para chegar lá? E aí eu fiz a conta. Realmente, foram mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas que eu apertei a mão. Mas como foi? Uma pessoa me apresentou, pastor Jonathan Ferreira, lá do Vale da Bênção, o filho, Júnior. Aí o Jonathan me apresentou o Aníbal me apresentou a pastora Paula. A pastora Paula me apresentou o pastor Edson Rebostini. E aí foi, cara. Olha aí. Só, né, cara? Sim. Então eu valorizo demais a amizade. Eu alimento, né? Eu sempre vou alimentar. Eu acho que o Alan pode falar isso, talvez o Felipe não, mas o Alan sempre pode falar, sem dúvida. Não é sempre que a gente está se vendo, né, Alan? Mas sempre quando nos vemos, nos conversamos. É muito conversamos, legal. muito é uma conversa boa. A gente alimenta a nossa amizade, né? Sem dúvida. Não é verdade? Nós nos aproximamos e acho que isso é ser bênção. Isso, é você ser tu uma bênção. Para quem? Para quem está perto de você. Essa pessoa vai ser bênção para você também. Em algum momento, Deus vai usar pessoas para nos abençoar. Com contatos, com ferramentas e com tantas outras coisas. Né? Então a gente fica muito feliz de poder fazer isso. E acho que isso é importante. Sem dúvida nenhuma. Dentro do que você falou. Sem dúvida nenhuma. Não dá para se isolar. Não dá. Não fomos chamados para isso. Exatamente. Mas tem gente que insiste, né? Talvez por uma questão de mentalidade, uma questão de formação, a escola é diferente. Ou também a própria pessoa. Né? O jeito dela ser fechada. Mas a gente tem que romper. Sim. É isso aí. Eu sou muito tímido. Você não conheceu o Sérgio 20 anos atrás, não. Super tímido, João. Tímido ao extremo. Meu Deus. Tímido demais. E Deus vai nos moldando, né? Eu tive que pisar em cima da minha timidez. Tem que pisar nela. Tudo aquilo que me impede de viver aquilo que Deus quer tem que ser colocado de baixo. Pra fora. Fora, né, cara? Mas eu sou tímido, né? Pra mim vir aqui, É isso. Cara, é isso aí. Os irmãos, Senhor, tu tem colocado os irmãos da minha? É isso aí. Mas a ideia é que essa mensagem chegue para muitas pessoas. A gente tem que pisar naquilo que impede a gente de crescer. Exato. É verdade. Afastar de nós. Sim. E a amizade, amigos são importantes. Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Nós acreditamos muito. Acreditamos muito nisso. Esse Carral, esse programa, esse podcast, ele nasceu exatamente com essa visão, né? De conversar com amigos, né? Que fosse uma plataforma para que as histórias desses amigos pudessem gerar fé no coração das pessoas, impacto, inspiração, e é o que nós estamos vendo aqui, né? Sim, muito. Ao longo desses 7, 8º episódio hoje, né? A gente já pôde trocar experiências e até contatos com pessoas que me edificaram, tenho certeza que edificou o Pastor Alan também. Então isso é importante para que a igreja seja de fato capacitada, equipada e o reino continue avançando. E como é legal, né, Alan? Porque às vezes o relacionamento fica tão profundo que realmente acontece o que diz a própria palavra, amigos que são mais chegados que irmãos. Gera uma intimidade, né, de parceria, de oração, de conselhos, né? Eu sou muito abençoado nesse sentido, né? Porque eu conheço muita gente, né? Mas claro que nem todos a gente consegue conviver e viver diariamente, mas
a gente sempre tem aqueles que acabam tendo um papel profundo, de uma amizade que você compartilha dores. De caminhar junto, né? De compartilhar desafios, dores, não sei o que fazer. Irmão, tô precisando, você me ajuda em oração. Sim. Cara, isso não ter essas pessoas, né? Não tem preço. Não é bom ter essas pessoas. Bom demais. A gente tem que estar cercado. Quero convidar você que está assistindo esse podcast, alimente gere esse ambiente na sua vida. Gere esse ambiente onde você vai ser bênção para outras pessoas e com certeza você vai ser abençoado. Sim. Né? Que você gere esse nível de relacionamento com os irmãos, essa comunhão que vai gerar bênção. Olha só, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho, né? Que vem lá dos montes, irmão, que desce. Cara, traz refrigério, irmandade, amizade, relacionamento traz refrigério sobre as nossas vidas. Poderoso, hein? Muito bom. Já fui muito inspirado. Já. Ele estava falando agora aí, sem dúvida nenhuma, a gente acredita muito que o que é partilhado aqui inspira outras pessoas, mas nós somos inspirados demais. Cada podcast, cada conversa, a gente sai daqui muito edificado, aprendendo demais e alimentando essa ideia de que amigos precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas, pessoas ajudam pessoas, e que a ideia de Deus é que ninguém ande sozinho, né? Essa é a ideia do Conselho de Pastores. A gente está querendo fazer uma mesa agora, né? Fazer mesas. Legal. Tipo assim, vamos fazer uma mesa. A pastora Ana, o pastor fulano, não vamos chamar todos os pastores, mas vamos tentar fazer grupos, reuniões, e vamos pôr uma mesa. E vamos sentar nessa mesa. Legal. Vamos pôr um pão aqui nessa mesa, vamos partir o pão juntos, vamos tomar um cálice de suco de uva, né? E vamos partir o pão. E vamos conversar, vamos compartilhar, né? Que eu acho que isso é bom. O Conselho de Pastores de Santos pensa muito nisso e quer ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer essa conexão entre pastores, entre igrejas e organizações, que existem muitas organizações que são de suporte, que dão help, que dão apoio. É muito legal, é muito bom. E tem uma questão também aí dentro disso, dessa ideia do conselho que eu pensei agora, que acredito que já vocês devam ter pensado, também tem um fato dos mais experientes derramar a vida sobre os mais novos. Sim, com certeza. Nossa, não tem coisa melhor. Pastor Natalino é uma benção nesse ponto. Olha aí, então essas pessoas que já têm uma jornada de mais tempo na fé, pastoreando igreja, cuidar de igreja, plantar a igreja, podem derramar e tem condições de derramar, tem conteúdo, tem vida para derramar sobre esses que estão chegando, sobre a nova geração. Pastor Antônio Carlos. E isso é importante fazer, claro, né, de uma geração, passar aquilo que ela recebeu para uma outra geração. A gente sabe que tem uns tempos, ver, né, mas é lindo de ver e precisa acontecer, né? Eu soube vendo um documentário sobre pastores na região lá da Palestina, de Israel, há um costume que o rebanho de ovelhas nunca pode ter somente um pastor. Sim. Sempre tem o pastor, aquele pastor que vai cuidar das ovelhas. As ovelhas só vão ouvir a voz dele, mas sempre vai ter alguém muito mais novo junto com aquele pastor, pastoreando junto, porque aquele pastor um dia ele vai passar o cajado. Sim. E a pessoa que assumir aquele rebanho tem que já estar familiarizado, as ovelhas daquele rebanho já tem que estar familiarizada com aquele novo pastor, senão as ovelhas não vão ouvir a voz. Exato. Eu acho que tem a ver com isso que você estava falando, esse partilhar. É muito bom partilhar experiência, conviver. Claro que tem um contexto, pode ser até colocado dentro esse exemplo, pode ser mais colocado dentro de um contexto de uma igreja local, do pastor que passa para alguém a administração daquela igreja, daquela congregação. Mas eu vejo que existe também uma ligação entre a experiência passando para o novo. É isso.
É sobre isso, exatamente. Dessa experiência. Isso é muito bom. É importante, porque isso aí transcende a questão da igreja local, da questão da cultura local. Sim. Eu tenho certeza que o Senhor tem muitas coisas, já percebemos isso, né? Sim, já. Estamos aprendendo aqui, dentro desse tempo de conversa, muitas coisas que a gente talvez não sabíamos até agora. São experiências trocadas que vai ajudar essa geração a continuar aquilo que as pessoas construíram até aqui, que é a igreja de Jesus, né? E a fazer com que a igreja cumpra a sua missão na Terra. Então é importante facilitar. E o senhor estava falando esse exemplo uma matéria? Da igreja lá, do pastor da ovelha. Não, foi um documentário. Um documentário. Foi o Rodrigo Silva. Sim, legal. Rodrigo Silva estava falando sobre isso. Se a gente olhar para isso, a gente está falando sobre o quê? Estamos falando sobre o discipulado. Discipulado. Chegamos no discipulado. É a grande base da igreja. É a base da igreja. O pastor... eu gosto muito do pastor Josué Campanha, eu cito muito eles nas minhas conversas, no meu partilhar com outros pastores. Porque ele trouxe uma percepção muito boa da questão da igreja. E ele fala o seguinte, cara, a igreja tem que ter 3 pilares. Tem, claro, a igreja com propósito, os 5 pilares da igreja com propósito. Mas dentro desse contexto igreja, ele sintetiza. Ele fala sobre 3 pilares: discipulado, desenvolvimento de líderes e novas gerações. Se esses 3 forem bem trabalhados, cara, a igreja cresce. Exato. Eu costumo fazer um paralelo. As pessoas que já estão mais tempo na fé são aquelas que já pisaram no campo minado e mostram aonde eu posso pisar. É verdade. Né? Essa é a importância que eu levo. De honrar as pessoas que lá atrás já caminham de longa data, né, no Evangelho, e com o qual eu aprendo muito, né? E, Felipe, uma coisa interessante, pastor Alan, é que o ser discípulo significa romper com religiosidade, sim. romper com tradições, né? Temos aí um caso muito claro na Bíblia do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Um rompimento. Quer ser meu discípulo? Deixa eu comer, vamos bater um papinho aqui, que me convidou, então vamos conversar aqui. Escuta, Poxa, você é mestre, não sabe? Olha, aquela conversa, ele teve que romper com um monte de coisa, Nicodemos. Com a fé dele, com os medos dele. Sistema de crença. O sistema de crença dele. E para ser discípulo, tem que romper com essas coisas. Sim. Né? Tem que se permitir Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Tem que permitir Deus trabalhar na gente. Né? Trabalhar no pastor, trabalhar no líder. E também trabalhar dentro da igreja da maneira bem livre, bem aberta, bem clara. Né? Isso é muito importante. Ser discípulo é a base do cristianismo, na verdade. É a base. Há uma fala que discípulos morrem pela causa. Simpatizantes ou congregados, eles vão sempre para um lugar melhor. O congregado, ele fala assim, não, ali é melhor, vir para lá. Mas o discípulo, ele olha a necessidade, ele supre a necessidade daquele ambiente. Ele vê a brecha, ele se coloca na brecha. Ele vê o gigante, ele fala assim, não, eu enfrento o gigante. Agora o congregado, não, eu vou lá para a igreja do Alan, porque lá na igreja do Alan não tem esse problema. Eu vou para a igreja A, B, C, D. E aí a formação de discípulos é uma coisa que é um desafio, né? É um desafio, e é bem a mentalidade da pessoa que vê a igreja, estar na igreja como algo a ser consumido, né? Essa mentalidade desse que é congregado, eu entendo como aquele que tem a mentalidade de consumidor do evangelho, consumidor da igreja. Então, se eu não estou satisfeito aqui, eu vou para ali, que ali vai poder me dar suprir aquela minha necessidade pessoal, particular. Né? Já o discípulo não, o discípulo é o supridor, ele se posiciona para
suprir. Uma igreja tem necessidades, então, né? Então, se as igrejas têm necessidades, os pastores também têm as mesmas. Sim. Então, nesse contexto de necessidades, como é importante, então, eu estou falando aqui como presidente de um conselho, como é importante nós, como pastores, estarmos bem linkados, né? Bem abertos para ouvir, trocar experiências. Eu já fui muito abençoado com o pastor Antônio Carlos, com o pastor Natalino, com o pastor João Campos, com o pastor Bispo Luiz Henrique, com tantos outros pastores, né, de alguns momentos de conversa, né? Sérgio, é assim, Sérgio, pá, conselho. Às vezes o conselho, nem eu pedia nada, mas vinha um conselho de graça, assim, né? Eu falei assim, tá entendendo, né? Então é uma coisa assim muito, muito, muito importante para nós. Aí não pode se isolar nesse momento, né, cara? Se isolar, fica desconectado. Tu perde a bênção, perde o tesouro. Sim. Perde o tesouro. Maravilha, hein? Tá rendendo, né? Tá rendendo. A gente nem se deu conta do tempo aqui. Tem mais coisa aí, trazer um assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, que aí quero ver o pastor Sérgio vai falar, vai partilhar, o que ele pensa a respeito. Vamos fazer uma paradinha agora, então, para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um pouco aí, juntamente com o nosso pastor Sérgio, presidente do Conselho de Santos. Então, até daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no Carralcast, o podcast da Influência Cristã, recebendo nessa noite nosso amigo pastor Sérgio, ele que é presidente do Conselho de Santos. Estamos num papo aqui muito legal, né, Fê? Não, muito. Muito legal mesmo, temos aprendido bastante nesse curto tempo, né? Precisávamos de mais tempo, por sinal, mas eu tenho certeza que você tem sido abençoado, né, assistindo aqui esse episódio. Estava aqui falando um pouquinho com o pastor Sérgio sobre um assunto que é um pouco difícil, né, e também pouco falado nesses tempos atuais, mas, pelo menos na minha opinião, acredito ser importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Casos de um volume alto de migração de membros, movimentação entre as igrejas na região. Chega uma igreja nova, planta uma igreja nova, ou até não, uma que não seja tão nova, e como o povo tem se movimentado assim, né, entre as igrejas, sai de uma, vai para outra, e é claro que tem várias questões que envolvem essa questão da movimentação, mas um dos pontos que nós acabamos de falar é sobre a questão da ética, né? Uma questão da ética sobre a comunicação, sobre a informação, mais daquele que recebe do que aquele que está, né, liberando, abençoando, liberando no sentido de abençoar. Não tem por que não abençoar alguém que deseja ir para uma outra igreja, que de verdade é a mesma igreja, né? É a mesma igreja, a igreja é única, a igreja de Cristo, é uma só, mas na força da expressão. Então a gente estava falando sobre isso, pastor, e eu queria que você partilhasse um pouquinho do seu ponto de vista pessoal. Uhum. É um assunto tão delicado, né, Alan? Um assunto assim que já... É porque sempre nesses casos, sempre tem um contexto por trás, né? Às vezes é uma desilusão, às vezes é uma ofensa, às vezes é um pecado, às escândalo. vezes um escândalo. Pode ser 1001 tem várias variáveis, né? 1001 fatos que aconteceram. É claro que muitas das vezes eu acredito que essa movimentação gera, às vezes, talvez, por uma percepção de algo que nós estávamos falando. Às vezes a igreja ela não consegue se contextualizar. Então as pessoas às vezes ficam muito, muito indiferentes a isso e acabam migrando, indo, se movimentando entre as igrejas. Eu vejo isso de uma forma, às vezes, natural, e também vejo isso de uma forma, às vezes, complicada demais. Às vezes as pessoas complicam as coisas. Com relação à ética que você falou, é bom ter ética. Nós somos cristãos, precisamos disso na nossa vida cristã, em todas as áreas, sejam ela na área ministerial, seja ela em qualquer papel que você cumpra, exerça no seu ministério, na sua igreja. A ética é um princípio, é um valor, não pode ser
é rompida, né? Tem que ser vivida de maneira correta. Observada, né? Tem que ser observada as formas corretas, as maneiras, porque quando rompe, acaba gerando ofensas, acaba gerando tristezas, desconfortos, traumas, né? Às vezes não junta, às vezes espalha. É muito chato, é muito triste, não é bom, não glorifica a Deus. Exato. Nossas ações têm que glorificar a Deus, até mesmo quando há essas movimentações. E quando eu falo isso, eu falo no sentido bem amplo, né? Porque não somente da movimentação dos membros, da recepção da igreja nova, da despedida da igreja antiga e tal, tem que ter uma ética, tem que ter um cuidado, né, sobre esses assuntos. Não podemos tratar uma coisa tão importante que é a comunhão de uma forma muito esdrúxula, né, de uma forma muito, às vezes, até egoísta e macular algo que não é nosso, é o corpo de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado das nossas falas, eu gosto muito de colocar as palavras certas. Eu não gosto de usar palavras fora de contexto, fora das suas verdadeiras origens, seus valores. Sim. Então, as palavras são importantes. Quando elas acabam não sendo vividas na nossa vida, acaba trazendo outros desconfortos. Quando se trata de movimentação, eu acredito que não existe igreja que não tenha passado por isso. Não há uma igreja sequer que não tenha, ou pastor que não tenha passado por um período de movimentações dentro da sua membresia. Membros vão por motivos, às vezes, de mudanças, vão por outros motivos, motivos, positivos ou negativos, né? A maneira como se trata isso é que é a chave, a questão. É a chave da questão para que possa ser feita de uma maneira correta. Veja, minha igreja, a Igreja Monte Sião, é uma igreja oriunda da Igreja Presbiteriana, né? Eu não falei isso, né? A minha igreja é a igreja oriunda da Igreja Presbiteriana, lá de Vicente de Carvalho. 22 irmãos se sentiram tocados pelo esse mover pentecostal. Eles acharam o seguinte: não dá para nós ficarmos, se a gente está sentindo isso e aceitando isso, como a gente vai ficar então aqui trazendo dor de cabeça para o nosso pastor, para o reverendo que estava tomando conta da igreja? Daí eles se reuniram, pediram uma reunião, falaram com o reverendo, o pastor, e pediram para sair. Eles saíram. Então, o reverendo entendeu. Foi algo muito bonito. De uma forma tão abençoada que os anos seguintes foi convidado o meu pastor, que ficou à frente deles, e surgiu a Igreja Evangélica Monte Sião, na década de 70. A amizade, a comunhão entre a minha igreja e a Igreja Presbiteriana, da onde saíram, era tão boa que quando tinha uma festa, um estava na festa do outro, as igrejas eram convidadas, os pastores se convidavam e pregavam um na igreja do outro. Que coisa linda, que bonito, não é verdade? Mas às vezes não acontece isso. Bom, dentro desse contexto, eu penso que há uma necessidade de cuidados, né, na maneira não somente dos membros, mas também das lideranças. Né? Então, como eu falei, como igreja, não existe igreja que não tenha acontecido essa movimentação, eu acho que essa movimentação tem que ser sempre muito clara. Né? O pastor João compartilha disso. O pastor João Campos é o vice-presidente do Conselho de Pastores. Um tempo atrás a gente estava falando sobre isso. Ele compartilha disso. Bom, saiu daqui, foi para ali, né? Pastor que recebeu, de onde vocês são? Ah, somos dali. Ah, do lado do João. Ah, lá do Sérgio. Então, tá bom. Sérgio, tudo bem, meu irmão? Como vai? Cara, tem uma família, tem um irmão, tem um tal, tá vindo aqui, tá tudo bem, posso receber? Ah, pastor, recebe, é bênção, cuida dele. Precisam de ajuda, precisam ser sarados, precisam contextualizar, né, sobre e às vezes não precisa nem de cura de nada. São pessoas que foram, talvez não se adequaram, talvez não conseguiram perceber
o entendimento da direção da igreja que eles estavam, a visão daquela igreja, e estão saindo para um outro, pastor, não estamos... Tudo bem, vai, né? E aí o pastor fala assim, não, pastor, pode receber, é bênção, foram úteis, são obreiros, são assim, são assado, é um pessoal que a gente ama. Eram daqui mesmo. Sim. Eram daqui mesmo. Eram daqui mesmo. Então tá bom. Já aconteceu comigo isso. Pode ser que no meio do caminho também aconteça pessoas que se apresentem num lugar que não era. Exatamente. Que não era. Entendeu? Não eram ovelhas. Não, e isso eu quero até alargar um pouco mais, até a questão de próprios obreiros, ministros, né? Quer dizer, sai daqui, não está satisfeito, às vezes traz uma dor de cabeça e vai para outro lugar e dá dor de cabeça lá no outro lugar. Então acho que essa comunicação entre os pastores é muito bonita e é ética. E isso Deus é glorificado, não é verdade? Sim, acho que é muito bom, né? Acho que às vezes o que acontece é que as pessoas não lidam bem, não sabem lidar e acabam gerando mágoas, tristezas, decepções, né? Então isso... Poxa, eu gostava tanto do fulano, mas olha lá, foi lá, ele nem me ligou, tal. Cara, gente, isso é tão pequeno. Eu penso, assim, que não pode ser um problema que nós devemos alimentar, mas é algo que tem que ser melhor tratado, né? Não pode ser também assim, deixar, vai, pronto, acabou, não vamos falar nada sobre isso, fazer o quê, né? Não. Eu acho que é uma coisa que talvez entre nós, pastores... Precisa entrar talvez nós precisamos... Colocar na mesa, de conversa mesmo. Acho que precisamos ter essa comunhão e essa liberdade e essa amizade de podermos compartilhar. Já aconteceu comigo, né? Uma família foi para uma igreja e o pastor me ligou, Sérgio, olha, a família tal está aqui, tudo bem? Tudo bem. Pode receber. São bênçãos. São bênçãos. Olha, me ajudaram bastante. Tenho certeza que vai ser bênção para você. E foi bênção lá. Então, até hoje, isso já faz... já está fazendo agora, em outubro. Vai fazer agora, vê só, hein? Em outubro vai fazer 12 anos. Olha só. 12 anos. Então, lá também são frutíferos. Não perdi a comunhão com eles, não perdi a comunhão com o meu irmão pastor lá na igreja. Então, acho que o problema todo é quando as coisas não são tratadas da maneira adequada. E eu acho que isso é legal, né? É bom. A gente sabe que nós vivemos também num tempo tão difícil, né? As pessoas, às vezes, sei lá, por qualquer coisa, né? E não sei, é uma coisa que é meio complicada. Mas geralmente, na maioria das vezes, sempre traz problema. Tem os casos até que o nosso pastor sempre fala das pessoas que chegam pro pastor e falam, olha, pastor, Deus falou comigo, aí, já nem fala mais nada. Se Deus falou comigo, vai, irmão. Verdade. Eu não posso me intrometer nisso aí. Se a conversa começa com essa... Já aconteceu casos assim comigo, de uma pessoa, ela veio da nossa igreja. Ela era da nossa igreja, ela saiu, foi para outra igreja. Depois ela voltou. Olha, Deus me mandou, amém. Beleza, irmão. E aí, passou alguns meses, ele falou assim, pastor, Deus me mandou sair. Aí eu falei assim, cara, mas peraí. Deus mandou você... Sério, eu falei isso para ele, irmão, eu preciso falar algo para você. Para em um lugar, frutifica. Raiz. Veja bem, você disse para mim que Deus mandou você vir para cá. Deus não faz nada sem propósitos. Tinha que ter uma razão. Você tinha que ter um fruto que tinha que ser algo que precisava ser feito e que você faria parte, porque Deus não mandava, não, vou mandar você para ficar um tempo lá, depois vou mandar você para outro lugar. Não. Aí eu falei assim, veja, você ficou esse período aqui, o que você conseguiu fazer? Porque ele não conseguiu fazer mesmo nada. Ele estava só membro, normal. Sabe? Ele entrou, sentou, cantou, ouviu a palavra e tal, e depois foi embora. Né? Então ele não conseguiu. Eu falei assim, cara, Deus quer usar você. Deus quer usar a tua instrumentalidade. Então você tem que frutificar onde você está. Então talvez você esteja confuso. Né? Acho que você precisa parar. Então, faz assim. Vai, irmão. Vai com Deus. Porque também tem essa questão de que se não tá, o coração não está conseguindo estar,
não tem a mesma visão, não vai juntar, talvez espalhe. Então, se não está com você, é porque não quer estar, não pode andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. Então, é melhor a pessoa ir. Pode ser que ela vá lá, opa, aconteceu alguma coisa, eu vou voltar. Já aconteceu. No meu ministério, não na minha igreja, mas não no meu ministério. A pessoa saiu, ela estava chateada com alguma coisa que não era nada de errado, não tinha nada de errado. Ela, sei lá, era a cabeça dela, a maneira dela pensar, a forma dela achar. E ela foi para outra igreja, passou alguns meses depois, ela voltou. E ela voltou e falou assim, não era para ter saído, era para ter ficado. E a pessoa ficou, e tá lá uma bênção, cara. Tá vendo? Entende? Maravilha. Então, às vezes, tem esses momentos, né? Davi ficou um tempo lá com os filisteus. Depois voltou. É isso mesmo. Não é? Sim. Pastor José Valente Poderoso. traz uma palavra nesse texto de Davi, que ele fala assim, Davi foi lá, ficou lá 9 meses vivendo com os filisteus, fazendo tudo que não era para fazer, não produziu nenhum salmo, não escreveu nenhuma poesia, né? Para que eu estou fazendo aqui, deixa eu voltar. Bora. Entendeu? Às Voltar vezes pra a edificar. pessoa... Né? Então é uma coisa tão delicada e tão sensível, que tem que ver tantas coisas de várias formas, tantos parâmetros, que a gente tem que tomar cuidado. Mas o fato é, Alan e Felipe, que essa questão entre os pastores deveria ser mais Bem cuidado, né? bem cuidado. Sim. Né? Então, se alguém vir na minha igreja e de outro ministério, eu quero ligar para o pastor deles anterior e falar assim, pastor, tá vindo aqui tudo bem? Ele vai falar assim, olha, cuidado. Tá Ou bem. então ele vai falar assim, não, irmão, a benção, Abraça fica aí, aquela abraça, abençoa, cuide e tal. Eu quero, isso é bom, afina nossos ministérios, nossa amizade. E Deus vai ser glorificado. E o objetivo é esse. Esse é o ponto, sim. esse é o ponto. E na verdade isso fala sobre cuidado com o corpo. Exatamente. Né? Isso fala sobre cuidado com o corpo. Quando tem esse cuidado entre essas relações, né, as pessoas que estão pastoreando a igreja de Cristo, esse demonstra um cuidado com o corpo. É verdade. Que é o mais importante. E outra, um cuidado com o corpo, que o corpo local, o corpo de Cristo, mas o reino. O reino, principalmente. Né? Quando eu falo reino, aí dá pra gente falar, cuidar de denominações, né? As Sim, igrejas, o reino, os estados, os municípios, né? A harmonia no reino, né? E também, claro, que o corpo, aquele corpo local, as pessoas, deixa eu ver quem é essa pessoa que está vindo, essa pessoa que está saindo. Então, é cuidados. E Deus é Deus, Ele é o nosso Senhor, às vezes Ele pode falar, vai, eu não duvido, Sim. fica, vai para lá, vem para cá. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele que manda. Nós somente obedecemos. Né? E temos que ter essa sensibilidade e perceber a vontade de Deus. O problema é quando não é a vontade de Deus. É verdade. Essa fala, Deus falou comigo, tudo bem. Falou contigo, beleza. O problema é se ele não falou. Se não falou, aí... Mas se você está afirmando que ele falou, tá quem sou eu para me meter nessa? Exatamente, né? Até Concordo plenamente. Interessante que o pastor testemunhou, né, sobre essa irmã que Deus tinha falado, e depois Deus falou novamente. Nesse mês a gente está falando nas células sobre raízes profundas que geram frutos visíveis. Top. Porque de nada adianta a gente participar, talvez, dessa movimentação se a gente não gera, não cria raízes profundas. Enraizados. Não fica enraizado. Tem um estudo que fala, tem um livro que fala enraizados. Tem um livro enraizados. Aconselho os ouvintes aqui do Carral Podcast, procurem o livro Enraizados. Olha aí, dica boa, hein? Você vai ver o que é ser Dica árvore. boa. Sim. Felipe, o papo tá muito bom. Tá muito bom. Ainda bem que esse conteúdo, esse episódio vai ficar gravado e a gente também vai poder ver. Revisitar. Porque eu vou revisitar, vou fazer as minhas anotações. Vai clicar no sininho, vai dar Like, curtida. Vou fazer tudo isso, mas principalmente eu vou revisitar esse conteúdo aqui, porque foi uma conversa assim, Que bom. muito enriquecedora, muito inspiradora, de verdade, sinceramente, né? Nesse
curto espaço de tempo, eu aprendi bastante, viu? E a porta fica aberta para retornar também. Com certeza, pelo que eu vi, tem conversa. Tem. Bastante conversa para a gente aprender também, né? Sim, muito. Porque nós estamos aqui também numa posição de aprendiz. Pastor? Eu me sinto abençoado por vocês. Maravilha. Amém. Obrigado pela honra. Maravilha. A honra é nossa. Honra é nossa. Mas pra gente encerrar, pastor, deixa aquela mensagem para as pessoas que estão assistindo, aquela mensagem de encorajamento, aquela mensagem para que ela se enraize de fato, para que ela cultive boas amizades. Isso. Eu vou falar para você, quando você falou das raízes, me inspirou em falar sobre isso. Né? Não tem coisa melhor do que você ter raízes profundas. Então, eu aconselho a você, meu irmão, minha irmã, a fincar raízes. É na profundidade das nossas raízes que nós vamos ter firmezas. Sim. É na profundidade das nossas raízes é que nós vamos ser nutridos. Os nutrientes vai depender da profundidade das nossas raízes. A nossa alimentação, então, finque raízes. Às vezes as pessoas elas acabam se movendo sem muita necessidade. Não era para sair, era para ficar e fincar raízes. Porque toda árvore, quando finca raízes, sempre vai produzir frutos. Vai ter estabilidade. E nós não estamos fazendo isso porque nós queremos ser fortes. Nós estamos fazendo isso porque nós devemos mostrar a fortaleza do nosso Deus, o Deus que nós confiamos, e frutificarmos nele. Então, você, ouvinte do Carral Podcast, finque as suas raízes, se aprofunde nos seus relacionamentos, se aprofunde na sua intimidade com Deus, se aprofunde em relacionamentos com pessoas que estão próximas. Você é um discípulo e é um discipulador. Para ser um discipulador tem que ter intimidade, tem que ter relacionamentos. Para você ser abençoado por Deus, provavelmente Deus vai usar pessoas. Então aumente o seu rol de relacionamentos, de pessoas. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Seja uma bênção para as pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Você vai ser uma pessoa que não somente vai abençoar, mas também vai receber de Deus, porque Deus não é injusto. Sim. Em ver as nossas boas obras e não retribuir. Então, meu conselho a você é esse. Profunde as suas raízes. Amém, glória a Deus. Diante das coisas que eu aprendi aqui, se eu puder deixar uma mensagem para você, é exatamente essa, não tem outra. Mas além disso, cultive boas amizades. Tenha amigos como aqueles 4 amigos que levaram seu amigo para que Jesus curasse. Crivos são necessários, né? Exatamente. Crivos são necessários. Passe os amigos, a amizade pelos crivos dos perfis. Dos perfis, exatamente. Cultive bons amigos, porque assim, como nós falamos aqui, amigos ajudam amigos, amigos aprendem com amigos. Então, essa é uma mensagem poderosa também, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração através desse episódio. Para mim foi uma honra e um privilégio muito grande estar aqui nessa mesa, né? Posso chamar de mesa? Mesa, cara. Né? E é isso. Cara, também saiu daqui esse episódio assim impactado com a conversa, com a partilha, muito inspirado, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui, nos honrar com a presença, com a história, com a experiência, com a vivência, né? Com esse jeito manso e educado que nos inspira também. Trata com a gente, né? Sim. A pessoa um pouquinho mais jovem já acha que... E aí a gente, opa, peraí. Segura um pouquinho, vamos ver as vozes com mais experiência, e eu fico muito feliz, e eu tenho certeza que você também foi muito abençoado aí do outro lado da tela, né? Ouvindo, nos assistindo aqui no Carralcast, e que essa mensagem impacte o seu coração, que você seja ainda mais transformado, frutifique onde você estiver, que tudo isso que nós partilhamos aqui encoraja você a servir melhor a Deus, servir melhor à igreja onde você está, servir melhor ao reino, né? E continuar fazendo amigos. Felipe falou aqui da passagem dos amigos que carregaram a maca, daquele que precisava ter um encontro com Jesus, e eu quero também que você
se conecte com pessoas que ajudem a consertar o telhado. Porque alguém teve que consertar o telhado depois que a casa foi destelhada, né? Então, essas pessoas fazem a diferença. Sim. E com certeza em algum momento da sua vida vai te abençoar. Ficamos por aqui nessa noite com mais um episódio do Carralcast. Que Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Um abraço.